Shabbat Shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kerlat Shemen Israel. Hoje apresentamos os estudos aprofundados sobre a Parashá, ou seja, a porção da Torá denominada Va'et Hanan. Va'et Hanan é a Parashá de número 45, do ano de 5.784. Essa porção se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, e termina no capítulo 7, verso 11. Sem mais demoras, direto ao ponto, o que está acontecendo, o que está sendo relatado na porção da Torá Va'et Hanan? O nome da Parashá Va'et Hanan significa Eu supliquei, e é encontrado em Sefer Devarim, ou seja, livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 23. Na porção da Torá Va'et Hanan, Moisés conta ao povo de Israel como implorou ao Eterno que lhe permitisse entrar na terra de Israel, mas o Eterno recusou, instruindo-o a subir uma montanha e ver a terra prometida. Mais adiante, Moisés continua a sua revisão da Torá e descreve o êxodo do Mitzrayim, ou seja, a saída do Egito, a entrega da Torá, e ele também declara os eventos que ocorreram sem precedentes na história humana. Sobre isto, Moisés escreve o seguinte: Porventura jamais aconteceu coisa tão grande, ou jamais se ouviu coisa semelhante a esta? Porventura, algum outro povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, e viveu? E viveram? E isso foi-lhes mostrado para que soubessem que o Eterno é Deus e não há outro além dele. Mais adiante, na Parashá Va'et Hanan, Moisés prediz que, nas gerações futuras, o povo se afastará do Eterno, adorará ídolos e será exilado. Ou seja, exilado de sua terra e espalhado entre as nações. Porém, a partir desse momento, o Eterno fará com que os dispersos busquem ao Eterno e voltem a obedecer os seus mandamentos. Uma pequena pausa nesse momento, é muito importante entender esse padrão. Israel, ou seja, o povo de Israel, peca, comete erros contra a Torá, contra o Eterno. Em virtude desses erros, são espalhados entre as nações, ou seja, ocorre a galut, o exílio, a diáspora, a dispersão. E em meio a essas terras estrangeiras, Israel, o povo de Israel, começa a buscar o Eterno e volta também a obedecer os seus mandamentos. Esse é um padrão muito importante, porque ele caracteriza uma techuvá verdadeira, ou seja, uma conversão, um retorno ao Eterno verdadeiro. Continuando o nosso resumo da Parashá Va'et Hanan, nesta Parashá também está incluída a repetição das 10 ordenanças do Eterno e os versículos do Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Estes versículos do Shema, encontrados em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, declaram os fundamentos da emuná, ou seja, da confiança de Israel, ou seja, da confiança do povo de Israel. Esses versículos declaram a unidade do Eterno. Ele diz o seguinte: Ouve, ó Israel, o Eterno, o Senhor nosso Deus, é um. Seguindo adiante, Moisés também declara as mitzvot, ou seja, as ordenanças de amar o Eterno, estudar sua Torá, ou seja, sua lei divina, e amarrar as palavras, os ensinos encontrados como tefilins em nossos braços e cabeças, e inscrevê-las também nas mezuzot, que são afixadas nos batentes das portas das nossas casas. Assim sendo, vamos para a primeira parte do nosso estudo, denominada As Etapas de um Trabalho. Porém, como de costume, antes de nos aprofundarmos nas questões trazidas na Parashá Va'et Hanan, precisamos explicar as bases criacionais do homem e do mundo. Ou seja, por que o mundo funciona da maneira que funciona? O que se espera do homem? O Eterno, Deus de Israel, estabelece desde a primeira porção da Torá e também estabelece nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos subsequentes o seguinte formato criacional. De acordo com o Midrash, que é a literatura de Israel, do povo de Israel, que visa explicar as profundidades da Torá, da lei divina, através de parábolas, ou seja, através do Midrash, temos que, antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam todo o Tanar, ou seja, toda a Bíblia, todas as Escrituras. O primeiro conceito é a Torá. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a lei divina, ou seja, a Torá, e cumprir os seus mandamentos, seus ditames. Segundo conceito, Techuvá. A Techuvá é o retorno ao Eterno, o arrependimento genuíno, a conversão. E a Techuvá foi concebida para manter a existência do mundo. Afinal, o mundo sem Techuvá, sem retorno ao Eterno, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do Eterno. O terceiro conceito é o Gan Eden, o paraíso. O Gan Eden foi concebido a fim de assegurar um benefício para os íntegros, os retos, os justos. Quarto conceito, Guerrinom, que é o local de sofrimento e penitência, vulgarmente conhecido como inferno. O Guerrinom, o local de penitência, ou seja, o inferno, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. Quinto conceito, Kissi HaKavod, que é o trono de glória.
O trono de glória foi concebido antes do universo a fim de manifestar a Kavod, ou seja, a glória do Eterno. Sexto conceito, o Beit HaMikdash, que é o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a divina presença, repousava de maneira permanente. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, que é a casa definida, o templo específico, foi concebido como uma condição pregressa para a criação. Sétimo conceito, o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, ou seja, a Geulah, a Era Messiânica, a Redenção. E esta época é conhecido como a Era Messiânica e também como Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro. Assim sendo, o nome do Mashiach deveria ser estabelecido antes da iniciação de todas as coisas, conforme está registrado em Mishlei, Provérbios capítulo 8. A referência desse padrão, ou seja, desse conceito que acabamos de ler, está na literatura El Midrash Edisse e também está presente no comentário Por que Deus Criou a Luz. Esse comentário está na página 5 do Rumash Gutnik, da editora Mayanot. Esse comentário está no livro de Bereshit. É o primeiro volume dessa coleção do Rumash Gutnik. Então, seguindo, amigos, estas 7 criações, estes 7 conceitos, em particular, são vitais para a humanidade e, portanto, foram concebidos, planejados, estruturados antes da criação. Estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. Ou seja, através destes 7 conceitos, você consegue entender como e por que o Olam Hazé, ou seja, o mundo presente, funciona da maneira que funciona. Vamos agora, amigos, aos comentários do Rumash, da editora Sefer, uma obra aqui conhecida como a Torá de Moisés, na página 515. Essa página contém os comentários sobre Devarim, ou seja, Deuteronômio capítulo 3, verso 23. E diz o seguinte: vamos ler primeiro o versículo que diz o seguinte: E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra que faça como as tuas obras e como os teus feitos extraordinários. Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra, que está além do Iardém, do Jordão, este bom monte e o Líbano. E o comentário diz o seguinte: E roguei ao Eterno. Moisés, Moshe, o pastor modelo que guiou o povo durante 40 anos na travessia do deserto, não pôde realizar o seu sonho, seu desejo, sua expectativa pessoal de entrar na terra prometida. A este respeito, pregou como última tentativa para que o Eterno deixasse passar ao Iardém, o Jordão, e ver a boa terra. Nesta pregação de Moisés, nesta pregação de Moshe, o Rabi Sanlai vê a ordem que se deve seguir nas orações. Antes de fazer o pedido, Moisés começou a exaltar a Deus. Não podemos, disse Rabi Sanlai, dirigir nossas preces ao Eterno antes de tê-lo louvado e haver reconhecido a real extensão da sua grandeza e do seu poder. Isto está registrado em Yalkut 813. Esta pregação de Moisés serviu de fórmula para as rezas do nosso ritual. Ou seja, hoje quando você pega um Sidur, seja ele Sefaradi ou Askenazi, independente do rito, você vê essa ordem. Ou seja, precisamos reconhecer a real extensão da grandeza do Eterno e prestarmos os nossos louvores a essa grandeza, a essa realidade. E somente então depois seguirmos com os nossos pedidos e nossas preces. Continuando o comentário, esta pregação de Moisés serviu de fórmula para as rezas do nosso ritual, das nossas orações. De fato, uma das mais importantes, ou seja, a Amidá, ou Shemone Ezre, conhecida como reza silenciosa, contendo 18 bênçãos e que se faz de pé, essa oração começa com fórmulas laudatórias dirigidas ao Eterno, e só depois seguem seus pedidos. Você pode constatar isso abrindo seu Sidur da editora Sefer, na edição Sefaradi, na página 114. Você vai encontrar a Amidá, ou seja, a reza silenciosa, Shemone Esre, e você vai poder constatar o que esse comentário está nos contando. Seguindo os comentários, quanta dor se percebe nas curtas e poucas palavras que Moisés dedica ao Eterno em sua prece. Vide o verso 25 e 28. Moisés devia morrer no deserto com a geração que tanto amou e a qual, durante os duros 40 anos, transmitiu a palavra, a lei divina. Comentários sobre o verso 24. Eterno Deus. Moisés invocou ao Eterno apenas pelo atributo divino da misericórdia, mas hoje, ao lermos este trecho, em Deuteronômio 3, verso 24, vemos Moisés pronunciando Adonai Elohim, Elohim, invocando os atributos da misericórdia e da justiça.
sendo que o segundo, ou seja, o atributo da justiça, acabou por prevalecer. Comentário sobre o verso 25. Este bom monte. Com estas palavras, Moisés queria designar a cidade de Jerusalém, a qual se acha rodeada de montes, e como o Lebanon, o Líbano, ele queria dizer o lugar que futuramente se iria construir o templo. Moisés, o guia ideal do povo de Israel, mesmo sabendo que não poderia entrar na terra prometida, não abandonou a sua missão, que era de inculcar no povo os seus deveres, suas responsabilidades. E ele dizia: E agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o eterno Deus de vossos pais vos dá. Isso a gente enxerga no capítulo 4, verso 1. E aqui nota-se que a máxima aspiração de Moisés não era somente levar o povo à terra prometida, mas ele sentia que, antes de mais nada, Israel precisava de uma pátria transcendental, de uma origem espiritual, a qual pudesse existir mesmo fora de Eretz Israel, ou seja, da terra de Israel. E essa fonte é a Torá, com seus preceitos e estatutos distintos, específicos, a pátria essencial de Am Israel até hoje. Ou seja, amigos, a nossa pátria é a lei divina, é a Torá, é o eterno, são os mandamentos. Existimos primariamente no eterno. Não fossem estes elementos primários, uma terra seria só uma terra. E não à toa, quando Am Israel, ou seja, o povo de Israel, esquece do eterno e dos mandamentos, o exílio ocorre. E como sempre trazemos, esta galut, ou seja, esse exílio, essa diáspora, essa dispersão entre as nações, não é só um fenômeno, não é só um espalhamento físico do povo, uma dispersão física do povo, mas principalmente e primariamente uma dispersão nos níveis transcendentais. A gente observa que nas terras do nosso exílio, ou seja, nas terras para onde fomos dispersos, em qualquer país do mundo, há uma dificuldade imensa para cumprir mandamentos. Há uma dificuldade para não se assimilar junto às nações. Há uma dificuldade para mapearmos aquilo que é prioritário. Há uma dificuldade para tudo. Por isso os rabinos nos contam que aqueles que se elevam, que se esforçam em relação à Torá nas nações, eles têm muita luz, têm muita elevação, porque eles foram forjados no fogo. Muitos deles não nasceram em lares que seguiam a Torá, muitos deles não nascem em Eretz Israel, ou seja, na terra de Israel, e tudo relativo à Torá, tudo relativo aos mandamentos se torna automaticamente mais dificultoso, em função da falta de familiaridade das nações em relação à Torá, em relação aos mandamentos. E essa dificuldade, ela se estende principalmente quando faltam esses elementos, que são elementos primários. Ou seja, primeiro, a proximidade ao Eterno. Segundo, a proximidade aos mandamentos, a lei divina, a Torá. A pessoa deve primeiro buscar esta aproximação com o Eterno, para que o Eterno possa prover na vida dela meios, ferramentas, recursos, para que ela possa seguir a sua caminhada de Teshuvá. Ou seja, ela vai ser testada diariamente em relação às suas intenções, a qualidade de suas intenções, o nível da sua sinceridade. Por quê? Porque existem muitas pessoas que ficam obcecadas por questões importantes, sim, mas questões periféricas, questões acessórias. Afinal, tudo aquilo que é material é reflexo direto das coisas do alto, ou seja, infelizmente, alguns perfis se associam somente a questões externas, como roupas, questões indumentárias, adereços da cultura do povo de Israel, um livro aqui, um livro acolá, mas esquece a fonte de todas as coisas. Tudo isso é reflexo direto de questões transcendentais, de questões do alto. E essa deve ser a nossa busca primária. E isso é a nossa responsabilidade pessoal. E sobre isso, ou seja, sobre essa responsabilidade pessoal, sobre o nosso papel, temos alguns versículos nas Escrituras que expandem esse conceito. O primeiro está em Zacarias, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, Adonai Tsevaot, o Senhor das Hostes. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo texto, Lamentações, Eirá, capítulo 3, verso 40. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e voltemos ao eterno nosso Deus. Examinar e colocar à prova os nossos caminhos é nos perguntarmos diariamente se tem qualidade naquilo que estamos entregando ao Eterno. Assim como
Hevel, ou seja, Abel, se preocupou com a qualidade daquilo que ele estava entregando ao Eterno, devemos nos preocupar também. Assim como o salmista diz, assim como Davi diz, que não ofertará ao Eterno aquilo que não tenha lhe custado nada, devemos agir também. Este é o padrão da Torá. Antes de nos dirigirmos ao serviço divino, antes de retornarmos ao Eterno, temos que fazer um inventário moral, fazer uma autoavaliação em relação à qualidade daquilo que pretendemos ou estamos entregando. Conforme confirma Salmos Terlim, capítulo 119, verso 59. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Ou seja, primeiro um esforço de reflexão sobre os caminhos e então isso é seguido de uma ação de retornar efetivamente aos mandamentos. Próximo texto, Oséias capítulo 12, verso 6. Portanto, volte e faça techuvá, retorno, conversão genuína para o seu Deus, e pratique a lealdade e a justiça, e confie sempre, ou seja, tenha emuná, conhecido aqui como fé, no seu Deus. E linearmente, seguindo os direcionamentos desses versículos, seguindo o que acabamos de ler sobre Moshe, sobre Moisés, surge uma pergunta. Será que conhecemos o alcance dessa responsabilidade, dessa lealdade que temos que ter diante do Eterno? Moshe, enquanto lidava com o povo, ele vislumbrou um outro desfecho em seu coração. Mas quando ele se deparou com a realidade, com a resposta divina, quando as cortinas do que iria acontecer foram movidas diante dos olhos de Moisés, ele não se abalou. Ele continuou firme na sua missão. Temos que identificar e reconhecer que durante toda a nossa existência, em todos os momentos, a agenda do Eterno sempre vai prevalecer. O planejamento do Eterno, o decreto do Eterno, sempre vai prevalecer. Não existem nossas vontades. Não existe nossa agenda, nossos objetivos em pé de guerra contra a agenda, contra o planejamento do Eterno. Não existe confronto entre Criador e criatura, entre Criador e criação. O Eterno não tem antagonistas, inimigos em nenhum nível. O que existe no nosso plano material são expectativas não refinadas sobre uma situação. O que existe são visões turvas, mal formadas da realidade. Reparemos o seguinte. Existe um texto na Bessorá, nos Ketuvim Netzarim, ou seja, nos escritos nazarenos. Em Matitiyahu, Mateus, capítulo 27, 51, nos é relatado o seguinte. E naquele momento, o véu do Beit HaMikdash rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E existem pessoas, movimentos, grupos, intenções que se utilizam desse versículo para dizer que não é necessário mais estarmos apegados aos mandamentos, à Torá, à lei divina, que agora temos livre acesso ao Eterno. E junto com esse livre acesso vem de brinde uma anomia, um desprezo à Torá, aos mandamentos. Ora, se uma pessoa afirma isso, que o véu se rasgou, então ela fechou os olhos quando o véu se rasgou. Ela não conseguiu enxergar o que se revelou diante dela. Porque se ela contemplasse o que estava após o véu, se ela contemplasse o que estava após a cortina, assim como Moisés contemplou, ela multiplicaria o temor que ela guarda em relação ao Eterno. Pois ela veria, ela enxergaria, ela teria acesso à informação de que o Eterno é o absoluto maestro, coordenando toda a sinfonia cósmica. O Eterno é quem rege a melodia que rege o universo. E todas as demais coisas que fazem parte do universo. Não funciona como a maioria pensa ou acredita. Ou seja, a maioria pensa que temos, todos nós, uma vontade e o Eterno tem a outra. E existe uma espécie de pé de guerra, onde o Eterno assiste às nossas ações e ele transita entre permitir ou não permitir. Não funciona assim. A nossa vontade, os nossos desejos, é aquilo que o Eterno escreveu. Tudo é decretado no Shamayim, ou seja, nas dimensões superiores, nas dimensões existenciais superiores, e todas as coisas abaixo vão se contorcendo, se aperfeiçoando gradativamente, até atingirem a forma que o Eterno planejou.
E todo esse processo, ou seja, não só a parte final, é decretada pelo Shammai. O Eterno é, de fato, soberano. Ele não é soberano pela metade. Ele não é soberano segundo os nossos critérios. Ele é o intencionador, o planejador de todas as coisas. É o Eterno quem semeia os estágios de pensamentos durante a nossa vida. E no decorrer da nossa vida, esses estágios de pensamentos atingem o grau de maturidade pleno, conforme está registrado nas Escrituras, em Mishlei Provérbios, capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos, ou seja, a vereda, o caminho dos retos, dos íntegros, é como a luz da aurora, ou seja, a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, até ser um dia pleno. E dia perfeito, um dia pleno, na Torá, na Escritura, na Bíblia, significa uma alusão a Geulah, a redenção. O período que a humanidade vai encontrar um dia pleno e luminoso. E esse brilho gradativo, passo a passo, ele é regulado pelo Eterno, bendito seja. E conforme o título da nossa primeira parte, são as etapas do nosso trabalho, pois nós fomos exilados para sermos luz entre as nações. O que nos leva, amigos, à segunda parte do nosso estudo, denominada Pés no chão e olhos nos céus. Existe, nos dias atuais, uma tendência dicotômica, reducionista, preguiçosa, uma opinião não refinada de que a pessoa que se envolve em assuntos transcendentais, ou seja, assuntos das Escrituras, na busca pelo Eterno, na busca pelos mandamentos, existe uma visão de que essa pessoa não pode participar de circuitos do dia a dia, da sociedade, da política. E isso é uma visão errada, equivocada, de tudo ou nada, que geralmente, conforme vemos, tende ao nada. Por quê? Uma vez que seria impossível para o Filho da Luz ser aperfeiçoado, caso ele se concentrasse somente em questões do alto. Por outro lado, também seria impossível ao eleito do Eterno, ao Filho da Luz, ao Beneior, ser aperfeiçoado caso ele se preocupasse somente com as coisas terrenas, com aqui e com agora, se ele se preocupasse somente com o mundo material. E daí surge uma questão para a gente observar na sociedade muito interessante. Por que a maioria das pessoas assume essa postura 8 ou 80? Tudo ou nada? Porque isso é um recurso mental utilizado amplamente na sociedade para evitar as nuances da vida, as variações de tons da vida. O Olam Hazé, ou seja, o mundo presente, é um lugar que exige de nós uma constante reflexão para a gente sobreviver. No dia que paramos de pensar, de refletir sobre questões terrenas, sobre questões transcendentais, sobre questões dos céus, questões da Torá, questões do Eterno, começamos a morrer por dentro, ou seja, nos afastar da nossa fonte. E só voltamos a viver novamente, a termos vida em abundância, quando voltamos a participar da vida como um todo. Ou seja, participar da vida com todos os seus altos e baixos. Por isso, nos é dito pelo Mashiach Yeshua, que quando o sal perde o sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. Isso é, quando o Filho da Luz, quando o eleito do Eterno deixa esse equilíbrio de lado, quando ele deixa essa responsabilidade de lado, ele começa a adoecer. Ele começa a deixar de ser funcional na sociedade, na família, no trabalho, em relação a si mesmo. E ele começa a ser levado pelos modismos dos dias atuais. E qual é o modismo dos dias atuais? As pessoas estão cada vez mais reclusas, estão cada vez mais encarceradas em seus lares, em seus trabalhos, no entretenimento, na tecnologia. Estão cada vez menos participativas, estão cada vez mais querendo que terceiros resolvam todos os problemas para elas. Isso ocorre justamente quando este equilíbrio ele é abalado. Pés no chão e olhos no céu. Uma pessoa não deve se debruçar estritamente somente nas questões terrenas, senão ela vai adoecer. Vai adoecer os seus níveis de consciência. Por outro lado, uma pessoa não pode buscar as questões do alto, dos céus, do Shammai, da Torá, do Eterno, sem levar em consideração o seu dia a dia, sem levar em consideração a aplicação prática de tudo aquilo no seu cotidiano. Vejamos agora alguns versículos que falam sobre estas atitudes equilibradas que devemos ter. O primeiro está em Kohelet, Eclesiastes capítulo 4, verso 5, onde lemos: o insensato, o tolo,
cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Ou seja, o fruto inevitável da inércia, da preguiça, é a degradação do indivíduo, tanto transcendental, tanto nos seus níveis de consciência, quanto no seu corpo, na sua materialidade. Próximo texto, Kohelet, Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. E este versículo aponta justamente para essa questão, que é o título dessa segunda parte. A pessoa que está com os pés no chão, seja plantando, seja fazendo outra atividade, ela não deve parar o seu trabalho de maneira fatalista para se debruçar somente nas questões do alto. Ou seja, ele não pode fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deve haver uma sinergia, um equilíbrio diário entre estas funções. Uma não deve ser parada em relação à outra. Ou seja, uma ação não pode sufocar a eficácia da outra. Temos que buscar no eterno este equilíbrio diário. E esta postura equilibrada nos leva ao patamar, ao objetivo registrado nas Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, na Igeret, na carta de Shaul HaShaliach, ou seja, na carta de Paulo, o emissário, aos Netzarim, da cidade de Filipos. Texto encontrado, portanto, em Filipenses capítulo 4, verso 11. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Eu sei passar a falta, a privação, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou eu experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Aí vem agora um texto. Muitas pessoas gostam desse texto, mas ele acaba sendo descontextualizado. E Shaul HaShaliach, Paulo emissário, conclui dizendo o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Geralmente esse verso é interpretado como licenciosidade. A pessoa tem vontade X ou Y e o Eterno vai patrocinar, vai fazer tudo o que ela quer. Não é isso que Shaul HaShaliach está dizendo. Ele está dizendo que o Eterno é o projetista, é o patrocinador do seu próprio projeto. E ele, Shaul HaShaliach, Paulo emissário, só passa essas coisas, só consegue atravessar estes eventos traumáticos ou benéficos estritamente pela força, pelo planejamento do Eterno. Ele não está no circuito. Shaul HaShaliach, Paulo emissário, não está no circuito. Ele faz questão de demonstrar, de certificar ao seu leitor que tudo vem do Eterno, tudo vem da fonte suprema. Agora surge, então, a questão inevitável. Se contentar é se conformar? Não. Na Igeret de Shaul HaShaliach, ou seja, na carta de Shaul HaShaliach de Paulo, o emissário aos Netzarim de Roma, portanto, Romanos, verso 12, versículo 2, temos o seguinte texto: E não vos conformeis com este mundo, ou seja, com o Olam Hazé, com o mundo presente, mas transformai-vos, no sentido de refinamento, pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, os níveis de consciência, eles vão sendo iluminados na medida que a pessoa vai se aproximando do Eterno, e a leitura de mundo dela vai sendo melhorada. Ela vai colocando os pingos nos is, chamando as coisas como são, não distorcendo a realidade. E assim, ela consegue atingir a plenitude a qual está no final desse versículo, que diz o seguinte: para que então experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, a perfeita vontade de Deus? Obviamente, cada qual precisará ser experimentado para alcançar aquilo que o Eterno tem para todos nós. Entretanto, a boa e a perfeita vontade do Eterno não nos deixa de nos envolver em questões de justiça social, de questões do nosso bairro, da nossa família, da sinagoga, do local de reunião dos eleitos. A boa e a perfeita vontade do Eterno também passa nas questões da escola dos nossos filhos, nas questões políticas, nas questões do alto, ou seja, nas questões transcendentais, nas questões comunitárias. Isso tudo ocorre para que ali, na plenitude da vida, ou seja, na vida como um todo, na normatividade da vida, a nossa luz brilhe diante dos homens. Porém, nesse trabalho, nessa responsabilidade, nesse dia a dia, nunca podemos esquecer das prioridades.
Não podemos nos deixar pelo que nós vemos, nos deixar levar pelo que nós vemos, ou seja, nosso referencial é só aquilo que a gente pode ver e sentir. A gente não pode deixar que o Olam Hazé, ou seja, o mundo presente, dite, ou seja, encaminhe os ritmos das nossas prioridades. Todos nós devemos lembrar sempre que o mundo material, o mundo cotidiano, o mundo terreno, o mundo físico, ele obedece os decretos do Eterno, ou seja, os decretos do Shamayim, dos céus. O mundo presente, o Olam Hazé, ele obedece a uma realidade superior. Por isso, de maneira prioritária, de maneira primária, devemos buscar primeiro as coisas do alto, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso, amigos, nos leva à terceira parte do nosso estudo, cujo título é Pés no Chão, Vencendo o Cotidiano. Vamos agora aos comentários do Rumash da editora Sefer, a Torá de Moshe, na página 516. Essa página contém os comentários sobre Devarim, ou seja, Deuteronômio capítulo 4, verso 6. E Deuteronômio 4, verso 6 diz o seguinte: E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: somente esta grande nação é povo sábio e entendido. E o comentário diz o seguinte: os mandamentos divinos não devem ser um simples assunto de estudo, de meditação, de trabalho científico ou espiritual transcendental, mas devem entrar na vida do homem e manifestar-se nos seus atos, na pureza e na distinção, na especificidade de suas obras todos os dias. Eles, os mandamentos, não devem estar sobre os lábios tão somente, mas no coração. Devem ser ensinados às crianças com palavras, mas principalmente pelo exemplo e pelo respeito que demonstraremos a estes mandamentos em todas as situações e todas as circunstâncias, na família e na sociedade, na pobreza e na riqueza, na opulência, ao deitarmos e ao levantarmos. Os mandamentos divinos devem ser praticados em nossos lares, nas relações com os nossos próximos, nas viagens e em toda a nossa vida social. Eles não devem ser ocultados do público, ou seja, não podemos viver de maneira segregada, escondida, como se fosse uma vergonha praticá-los por hipocrisia, manifestados somente diante de outros iguais, sendo banidos e violados, porém, quando os olhos dos homens não veem. O israelita deve honrar a Deus e a sua palavra, seja sentado em sua casa ou andando pelo caminho. É preciso também confessar a verdade israelita e sacrificar-se por ela, ou seja, Kiddush Hashem, vulgarmente conhecido como santificação do nome do Eterno. Na verdade, uma melhor designação seria especificação do nome do Eterno, definição do nome do Eterno, que foi aquilo que o Mashiach Yeshua fez em sua passagem no Olam Hazé. Ou seja, havendo a imposição estatal, grave, severa, pública, de abandonar o Eterno e abandonar os mandamentos, a pena de morte, à custa das nossas vidas, devemos sempre nos sacrificar por aquilo que acreditamos. É preciso confessar a verdade israelita e sacrificar-se por ela no meio de seus irmãos e no mundo, de manhã ou à noite, em todas as condições e todas as horas da nossa existência, sempre e em todo lugar. É preciso estar pronto a entregar nossas vidas pela santificação, pela especificação do Eterno, com as palavras Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou seja, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Assim sendo, amigos, observemos o seguinte: o Olam Hazé, o mundo presente, ele tende a nublar, a obscurecer a visão das pessoas sobre as diferenças do nível alto em relação ao nível baixo. Tende a obscurecer a visão das pessoas sobre o que é específico, distinto, separado, santo daquilo que é vulgar, comum, vão, vazio. O Olam Hazé, ou seja, o mundo presente, ele tende a diminuir as diferenças entre vencer e fracassar. Os principais agentes dessa falta de diferenciação do que é puro, do que é impuro, são os filhos das trevas. Por isso, nas Escrituras, temos a seguinte instrução, em Vaikra Levítico, capítulo 22, verso 31, que diz o seguinte: pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Eterno, não profanareis o meu distinto nome, o meu santo nome, mas serei especificado, discernido, santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, e eu vos especifico, e eu vos santifico. Sou eu que vos tirei da terra do Mitzrayim do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. O próximo texto está em Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Ao meu povo
ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, ou seja, entre o específico e o comum, o vulgar, e o farão discernir entre o imundo e o limpo, o puro. Aqui, em Ezequiel 44, 23, se faz necessário uma explicação a respeito da expressão imundo e limpo, impuro, puro, que no original é tumá e tahará. Tumá para impureza e tahará para pureza. É importante trazermos a palavra no original para entendermos o conceito por trás do versículo. Ezequiel 44, 23 instrui os Kohanim, aos sacerdotes, aos Leviim, o seguinte: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o puro. O imundo e o puro, a tumá e a tahará, têm seus critérios estabelecidos pelo Eterno em sua lei divina, na Torá. Durante todo o decorrer de Levítico, nós vemos essas distinções, estas separações do que é puro e o que é impuro. E não somente isso, também temos a ordenança de diferenciar as estações do ano, diferenciar os tempos, os dias, os meses, diferenciar o tempo, uma semana comum, de uma semana festiva, segundo a Torá. Ou seja, temos que estar de olhos abertos nos tempos, quando se aproxima, por exemplo, uma festa estabelecida na Torá, quando se aproxima, por exemplo, Pesach, quando se aproxima, por exemplo, a festa de Shavuot. Temos que estar sempre atentos a estas questões. E segundo a Hassidut, ou seja, segundo os judeus pietistas do leste europeu, aquilo que está distante da sua fonte é chamado de morte e impureza. E segundo a lei divina, ou seja, a Torá, a morte é a causa principal de toda tumá, ou seja, de toda impureza. Inclusive, a gente observa que na lei divina, o grau mais elevado de impureza vem do contato com um corpo morto. Ou seja, um corpo já inerte, sem ação. E é essa diferenciação entre o que é específico, o que é comum, o que é vulgar, essa diferenciação entre o puro e o impuro, entre o certo e o errado, entre o mal, entre o adverso e o bem, entre o correto. É isso que os tempos atuais, as mentalidades atuais, têm tentado extrair de nós todos os dias, a qualquer preço. E ainda falando sobre este perigo, vamos agora à parte 4 do nosso estudo, cujo título é Olhos no Céu, atraindo o Malhut Hashamai, ou seja, o Reino dos Céus. Nos contam os nossos sábios que o Eterno desejou habitar nos mundos inferiores, e por isso fomos intencionados, idealizados, criados, projetados para trabalhar no Olam Hazé, ou seja, no mundo presente, até que o mundo presente alcance o período da redenção e atinja o patamar de Olam Habá, ou seja, o mundo vindouro. E nesse processo devemos reparar que nós não criamos ou idealizamos nada. Toda a criação é coparticipante deste grande projeto cósmico. O Eterno plantou em nós o desejo pela eternidade, e Ele não nos afastou da nossa origem de maneira irremediável. O Eterno, os mandamentos, estão próximos de nós, na nossa boca e no nosso coração, ou seja, na sede dos nossos pensamentos. Temos essa preocupação dentro de nós. Temos também plena consciência de que somos frutos de uma realidade transcendental, infinitamente superior aos nossos circuitos terrenos. Ora, assim sendo, o normativo, o normal a ser buscado, isto é, o trabalho do eleito, a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos filhos da luz, é buscar atrair esta fonte ao Olam Hazé, ou seja, ao mundo presente. De que forma faremos isso? Sendo nós mesmos canais desta infinita luz. Uma vez que nós nos aproximamos do Eterno, que é a fonte de todas as coisas, nós atraímos a fonte de todas as coisas ao Olam Hazé, ao mundo. Atraímos essa luz transcendental ao mundo. Assim como o rosto de Moisés, brilhou fisicamente ao estar próximo do Eterno por 40 dias e 40 noites, todos nós devemos refletir também esta luz no Olam Hazé, no mundo presente, à medida que nós nos aproximamos do Eterno. Por isso, não à toa, está registrado a seguinte fala de Moisés em Bamidbar, Números capítulo 11, verso 29. Quem dera todo o povo do Eterno fosse Navi, profeta, e que o Eterno pudesse, e que o Senhor pusesse o seu ruach, o seu ímpeto, o seu alento, o seu espírito sobre todos eles. Esse desejo de Moisés é o que os sábios chamam de Tikkun Olam, ou seja, de reparação dos mundos. Primeiro, nós reparamos os nossos mundos internos, os níveis da nossa consciência, e então os mundos externos sofrerão
a influência desta reparação, deste refinamento, deste aperfeiçoamento. A gente deve considerar que, em relação ao eterno, o mundo funciona como deve, e tudo está no seu lugar e atingirá o seu propósito. Mas isso não esvazia a nossa responsabilidade. Em relação a nós, todos nós temos muito trabalho a fazer. Todos nós temos a responsabilidade, que é consertar o que está ao nosso alcance e retificar o que puder enquanto a chama da vela estiver acesa. Enquanto essa chama está acesa, nós podemos trabalhar. Enquanto a vela que representa o nosso corpo não se desgastar, nós devemos ser encontrados sempre trabalhando. O que nos leva, amigos, à conclusão do nosso estudo, cujo título é A Sinceridade Necessária para Trilhar o Caminho da Vida. Vamos agora resgatar um versículo da primeira parte, que está em Eirá, Lamentações, capítulo 3, verso 40, que diz o seguinte: examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e voltemos ao Senhor, ao Eterno. Levantemos os nossos corações e as nossas mãos a Deus que está no Shammai, ou seja, a Deus que está nos céus. E essa é a nossa responsabilidade contínua e diária diante do Eterno. Sobre esse texto, em Eirá, Lamentações 3, verso 40, capítulo 3, verso 40, nós temos o seguinte comentário de Rashi, o grande investigador da Torá. Quando o texto diz, elevemos os nossos corações e as nossas mãos, Rashi percebe que devemos também elevar, juntamente com as nossas mãos, os nossos corações. Isso devemos fazer para retornar, ou seja, para trazer de volta os nossos corações diante do Eterno, bendito seja Ele. Conforme trouxemos aqui, na segunda parte do nosso estudo, uma coisa é acompanhada da outra. Enquanto levantamos nossas mãos aos céus, impedidos ao Eterno, devemos também procurar elevar os nossos corações, ou seja, a sede das nossas intenções ao Eterno, para que aquele ato não seja tido como um apelo mecânico, um apelo desprovido de sinceridade diante do Eterno. E segue Rashi, o investigador da Torá, comentando sobre esse texto. Levantemos os nossos corações e as nossas mãos em direção às nuvens, para os céus, como as Escrituras declaram em 1 Reis, Melachim Aleph, capítulo 18, verso 44, onde lemos, há uma nuvem tão pequena quanto a palma da mão de um homem, subindo. E similarmente temos também em Iov, Jó, capítulo 36, verso 32, sobre as nuvens, ele, o Eterno, cobre a chuva. Assim sendo, de acordo com o Midrash, que é o esforço investigativo literário a respeito das profundidades das Escrituras, de acordo com o Midrash dos nossos sábios, temos o seguinte: vamos levantar nossas mãos sinceramente ao definido, bendito seja ele, ou seja, Hakadosh Baruch Hu, como alguém que lava as suas mãos de maneira pura, com a limpeza adequada, e que lança de suas mãos toda a contaminação. Pois, conforme registrado, aquele que confessa os seus pecados, ou seja, os seus hatatim, os seus erros contra a Torá, os seus erros contra a lei divina, e os abandona, obterá misericórdia. Mas aquele que confessa os seus pecados, mas não os abandona, é como alguém que se submerge enquanto segura um réptil morto em suas mãos. E aqui, amigos, temos uma grande profundidade a respeito desse comentário de Rashi, porque o mikve, a imersão nas águas, tinha de fato essa função de purificar a pessoa dos seus hatatim, ou de um hatatim específico, de um hatat específico, de um pecado específico. Mas para isso era preciso uma diligência anterior da pessoa, um cuidado anterior da pessoa. Ela precisava estar em condições de fazer aquela imersão. Ela, por exemplo, conforme traz o comentarista, não poderia estar segurando um animal morto em suas mãos, ou um réptil morto. Isso a impurificaria automaticamente. E aquele ato não teria nenhuma validade ou eficácia. E assim acontece com aqueles que desejam confessar os seus hatatim, os seus pecados, mas não têm a intenção sincera de abandoná-los. O comentarista, o texto da Escritura, nos mostra que nenhum esforço, nenhum atalho, nenhum macete, nenhum líder, nenhum grupo, nenhuma instituição será capaz de purificar esta pessoa, porque ela carrega dentro de si um comportamento inadequado diante da Torá. Ela tem diante dos seus olhos em autoestima, ou seja, um hatat, um pecado de estimação que ela não consegue abrir mão, literalmente nesse caso. É preciso que todos nós
que nos dirigimos ao Malhut Hashamayim, o reino dos céus, em direção ao eterno, possamos abrir nossas mãos e nos livrar dessa carga negativa, dessa carga morta, desse animal morto, dessa impureza, para então seguirmos em direção ao eterno. O próximo texto está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua vida, para que vivas. Próximo texto, Ezequiel, capítulo 36, verso 26. E eu, o Eterno, vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um ímpeto, um ruach novo, um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sobre este texto, Rashi, o investigador da Torá, Rav Rashi, diz o seguinte: um novo coração significa que o Eterno vai nos dar uma inclinação que foi renovada para melhor. Ou seja, ela vai ser renovada, ela não vai ser mudada. O Eterno sempre traz à tona a plenitude da essência de um filho da luz. Ou seja, não existem méritos pessoais nesta busca, é sempre o Eterno que patrocina o indivíduo a externalizar a sua melhor versão. Essa expressão hoje ela é muito usada, né? Para indivíduos que buscam academia, buscam procedimentos estéticos. Eu estou na minha melhor versão. Mas a melhor versão, de fato, de alguém é quando sua essência é plenificada pelo Eterno. É quando sua essência é exteriorizada. É quando a sua luz ela transborda de dentro para fora. E os homens conseguem ver a confirmação da boa obra que o Eterno fez na vida daquela pessoa. E isso, mais uma vez, não diz respeito a nós. Isso nasce de um decreto divino, conforme está registrado em Isaías capítulo 56, verso 8, onde lemos: assim diz o Eterno teu Deus, que congrega os dispersos, os exilados de Israel. Eu, o Eterno, ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Então, mais uma vez, não é um esforço dos que já se ajuntaram, dos que já estão próximos ao Eterno, que vão fazer ou encorajar outros a se juntarem por mérito próprio. Todas as pessoas pertencem ao Eterno, sejam agentes da luz ou agentes do adverso. E é o Eterno que ajunta essas pessoas. Não existem méritos pessoais particulares nesta empreitada. E a Escritura, gradativamente, linearmente, sempre lembra essa realidade ao homem. Nada é fruto de suas mãos. Tudo é concessão, tudo vem do alto, tudo é decreto divino. E assim, amigos, finalizamos os estudos e comentários aprofundados sobre a Parashá Vayetchanan do ano de 5.784. Pedimos encarecidamente que você, ouvinte da Keilat Shemini Israel, nos ajude a espalhar a luz dos ensinamentos da Parashá Vayetchanan, das outras Parashot, compartilhando com aquele seu amigo ou parente que você sabe, que você visualiza, que tem buscado algo mais profundo, algo mais puro, algo mais verdadeiro. Nos ajude a ativar este gatilho, este interruptor dentro dessa pessoa que você ama, para que ela também comece a brilhar e ser luz no mundo. Vamos colocar na descrição desta Parashá de hoje, ou seja, na Parashá Vayetchanan, os links para você acompanhar o desenvolvimento de outros temas fundamentais, como a Ribonut Shel Elohim, ou seja, a soberania divina. Links para você acompanhar temas que falam sobre o Mashiach, sobre ser messiânico. Para você acompanhar os temas que falam sobre filhos da luz, filhos das trevas. E lembre-se sempre, todo esse material ele é confeccionado não para saciar curiosidades. Não é o nosso objetivo aqui. Mas para servir como instrumento de refinamento, para que você possa atingir a plenitude daquilo que você deve ser em sua missão no mundo. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.